Hoje eu quero falar com vocês sobre a psicofobia do bem. A psicofobia do bem. É um assunto bem difícil para mim, uma vez que eu sou neurodivergente, uma vez que eu tenho pessoas neurodivergentes na minha família e amigos também. Mas é necessário falar, né? É necessário falar. Eu organizei um pouco melhor minhas ideias e quero trazer elas no vídeo, mesmo também como uma forma de desabafo. Eu me sinto melhor depois que eu falo sobre o que tá pegando, né? E o que tá pegando é o seguinte: já faz um tempo que eu tenho visto isso em páginas comunistas. Não só comunistas, em páginas anarquistas, em páginas de esquerda. Que é o seguinte: a pessoa vem e fala, você já deve ter ouvido isso, você não sofre de ansiedade, você não sofre de depressão, você sofre de capitalismo. Você não tem TDAH. O que você tem, eu vi isso hoje, o que você tem, na verdade, é vício em tecnologia, que você fica o dia todo vendo dancinha no TikTok e aí não consegue trabalhar. Eu falei, gente, olha só que psicofobia do bem, né? Uma forma repaginada de dizer que você não tem TDAH, que é vagabundagem. Que forma repaginada, bonito, né? Que gracinha de psicofobia, né? Uma psicofobia maravilhosa, psicofobia do bem. E isso se torna muito problemático quando a gente já tem estudos e já sabe que as questões não se reduzem ao meio. Apesar de que eu concordo que o capitalismo é algo visceral nas questões de saúde mental. Mas reduzir a isso é psicofóbico pra caralho. Então, antigamente, né, antes do capitalismo, não existia neurodivergente. Era tudo maravilhoso. Então, se hoje acabar o capitalismo, a gente vai estar numa sociedade livre de neurodivergência. Me faz mal, sabe? Quando eu vejo isso, eu fico mal, cara. Eu falo, porra, que bagulho zoado, sabe? Deslegitima a dor da pessoa, né? Eu, às vezes não, eu tenho certeza que eu me sentiria muito melhor ouvindo um cara falar que a Terra é plana do que ouvir um cara falar que a minha neurodiversidade não existe. Depois dizem que a esquerda não é negacionista. Pô, negacionista pra caramba. E eu fiquei refletindo sobre da onde que veio isso, cara? Por que as pessoas pensam assim? E o que eu pensei foi o seguinte: lá na época de Marx, na Europa, naquele contexto, existia o pensamento que era o seguinte: uma relação entre os meios de produção e nossas relações sociais. E isso não está errado. É lógico que os meios de produção pautam muito de nossas relações sociais, está intimamente ligado. Só que o que acontece? Reduzir tudo a isso é equivocado. E o pensamento de lá para cá se desenvolveu e descobrimos outros fatores. Fatores inclusive genéticos, epigenéticos, outros fatores ambientais inclusive. E na época, naquele contexto, o materialismo só podia ir até esse ponto. Hoje, o materialismo já consegue ir além. Então eu vejo essa galera que fala isso completamente apegada a um discurso datado e a um discurso limitado. E a mesma galera se diz materialista. E para segurar esse discurso ali atrás, fazer esse conservadorismo desse discurso, essas pessoas precisam, tal qual um cristão que se apega ao Velho Testamento, precisa negar a ciência para se manter aquilo puro, para manter o cara ali como aquele grupo de pessoas como iluminados e à vanguarda. Então eles se reduzem a isso, dizem que isso é científico e nega todo o resto. Sabe, a ideologia muitas vezes ela é uma simplificação da realidade, eu já percebi isso. E isso é limitado inclusive dentro das questões sociais, dentro das nossas relações sociais, isso também é limitado. Porque vamos pensar, se nós resolvemos o capitalismo magicamente de hoje para amanhã, não vai mais existir neurodiversidade. É isso? Se a gente resolver o capitalismo, não vai existir machismo, não vai existir racismo, não vai existir transfobia, não vai existir homofobia. Pessoas que sofrem isso não vão estar mais suscetíveis a serem acometidas por depressão, por ansiedade. Sério? Então não é que esse discurso ele é só psicofóbico, ele é psicofóbico a priori, mas ele também se desenrola em discursos machistas, em discursos homofóbicos, transfóbicos, racistas. E isso tem um nome,
Isso chama sequestro de pauta. Você tem um movimento que é pautado pela questão do burguês, do proletário, das questões do meio de produção. Esse movimento precisa ser hegemônico, ele precisa se apropriar de outros movimentos, então ele vai se pautando sempre colocando isso como o super trunfo das opressões. Isso acontece, ao meu ver, também, por exemplo, quando a gente tem o Dia da Mulher, e as pessoas vão lá e falam, não, não é Dia da Mulher, é Dia da Mulher proletária. Imagine fazendo isso com outros movimentos, com outras datas. É isso que se faz quando se fala de psicofobia apenas por esse prisma, né? Colocando muitas vezes a própria neurodivergência como uma questão secundária, como se não houvesse espaço para se falar disso. Todos os espaços têm que ser pautados pela questão do proletário, dos meios de produção, né? Mais uma vez, que é uma questão importantíssima, mas que não resolve tudo e que é limitadíssimo você reduzir tudo a isso, né? É negacionista reduzir tudo a isso. E quando você olha para outras neurodiversidades, você começa a perceber as proporções que essa problemática pode tomar. Imagine alguém chegar para um autista e dizer: você não tem autismo, isso é só um diagnóstico inventado, o que você tem é capitalismo. O seu problema são os meios de produção da sociedade. Discurso raso, né? Então, fiquem espertos com esse sequestro de pauta. Não seja essa pessoa escrota, psicofóbica, que fala esse tipo de besteira, tá? Abraços.